Segundo, serve com fervor. Isso está no verso 11, que diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Paulo exorta os cristãos que estão em Roma que eles jamais desanimassem na caminhada cristã, mas pelo contrário, que eles servissem com zelo e da mesma forma com fervor. A palavra fervor aqui é como um caldeirão fervendo e borbulhando. Portanto, assim deve ser o serviço cristão. Fosse pregando, orando, evangelizando. Enfim, qualquer coisa deveria ser feita com fervor. Aqui está uma das coisas aonde a gente olha e procura, mas não acha. Paulo diz que nós devemos servir com fervor. Como nós temos vindo à igreja? Com fervor ou sem? Ou como se fosse um velório. Como nós temos orado? Com fervor ou como se fosse apenas mais uma oração? Como nós temos evangelizado? É como se a gente estivesse falando de um jornal, de uma notícia, ou é como se a gente estivesse falando do Filho de Deus encarnado, vivo e que vai salvar o seu povo. Será que de fato arde em nós uma chama por o Evangelho, pelo serviço, por Cristo, pela sua igreja, pelos perdidos? Eu quero dizer uma coisa aqui para todos nós nessa noite. Quando você for orar, ore como se fosse sua última oração. Quando você for evangelizar, evangelize como se fosse o seu último evangelismo. Quando você for vir para a igreja, venha como se fosse o último culto e depois acontecesse o arrebatamento. Quando você for na casa do irmão, vá como se fosse se despedir dele para a morte. Porque nós devemos servir com fervor, com a alegria e com a esperança viva do céu. Não como se tudo tivesse perdido, acabado. Como se Deus já não tivesse mais no controle. Como se Deus estivesse morto. A gente precisa servir com fervor, meus irmãos. Com todo o fervor. Presta atenção no verso 12, que ainda dentro desse contexto, Paulo vai falar 3 coisas. Verso 12. Regozijai-vos na esperança. A advertência é: não olhe somente para esse mundo, essa existência, pois o aqui e o agora tem muitas aflições, perturbações, percalços e toda sorte de calamidade. Sendo assim, o conselho de Paulo é: fixem os seus olhos na eternidade, alegrem-se na esperança, que são as promessas de Deus, pois isso traz conforto. Sendo assim, o nosso combustível para servir é a esperança eterna. Em outras palavras, o que Paulo está colocando aqui é que nós devemos servir não olhando se a igreja está cheia ou vazia, não olhando se nós estamos doentes ou sadios, não olhando se estamos empregados ou desempregados, não olhando se o governo está fazendo um bom governo ou um mau governo, mas o nosso serviço deve ser baseado na vida por vir. E é por isso que ele diz: alegrais na esperança futura. Se você for olhar para aqui, meu irmão, você não vai servir nunca. Sabe por quê? Porque o pastor dessa igreja tem defeito. Porque eu tenho defeito. Porque nós somos defeituosos, pecadores, incapazes. E
E se a gente for fazer uma análise, a gente mesmo, nós fazemos tantas coisas erradas, vemos tantas coisas erradas no meio do povo de Deus em geral, tantos escândalos, percalços, mentiras, blasfêmias e toda sorte de calamidade. Se a gente for olhar simplesmente para isso, jamais a gente vai servir a Deus como deveria. Mas sabe como é que a gente tem que servir a Deus? Jesus já preparou um lugar para mim. O meu Senhor morreu. O meu Senhor disse que um dia iria voltar, iria me levar, e disse que queria ficar perto de mim. Essa é a nossa esperança. É nisso que o nosso serviço é baseado. Só assim a igreja vai triunfar, nós vamos triunfar. Só assim o nosso serviço será purificado, olhando para a eternidade. Segundo, sede paciente na tribulação. Paulo está pedindo para que seus leitores tenham paciência. E como ter paciência na tribulação? Olhando para a esperança futura. E além disso, sabendo que Deus é soberano e controla todas as coisas. Isso está claro em Romanos 9, isso está claro em Romanos 10, isso está claro em Romanos 12, isso está claro em toda Escritura. Sede paciente na tribulação. Por que nós devemos ser pacientes? Porque Deus é o Senhor, meu irmão. Tudo está em suas mãos. Porque Ele fez promessa para a sua igreja. Porque Ele fez promessa para o seu povo. E é isso o que deve nos tranquilizar. A gente vê um governante subir ao poder e às vezes a gente se alegra, né? Eita, agora vai ficar bom o negócio. E antes, Deus não estava no governo, não? No controle? Agora vai mudar de pastor. Você vai jogar a sua esperança em um homem falho? Ou você vai ser paciente na tribulação porque Deus é o Senhor? A minha esperança, a sua esperança está firmada na igreja ou no Senhor da igreja? Nós devemos regozijar na esperança futura. Nós devemos ser pacientes na tribulação. Porque Deus é o Senhor da igreja.